Ele é o Frei Ricardo, ele que é de Juazeiro, não é? Lá do norte do Ceará. Mas em março já vai fazer 2 anos que é pároco aqui da Igreja São Benedito, em Teresina. Antes de se consagrar a Frei, ele sonhou ser jornalista, não é? Manequim também, já desfilou nas passarelas, já foi jogador de vôlei e também é artista plástico e escritor. Então o Frei Ricardo merece sim estar com a gente aqui no Super Papo. Tudo bom? Como é que vai? Tudo bem, Laércio? Bom dia. Valeu você estar aqui com a gente. Com que idade então você decidiu ser padre? Porque você ainda é muito jovem. Ok. Tenho 33 anos. Essa decisão, essa tomada de decisão, ela veio através dos 13 anos, 12 anos de idade, quando eu comecei sendo coroinha, né? Lá na minha cidade de Juazeiro do Norte. E aí veio essa tomada de decisão, onde a família não aceitava. Claro. Teve apoio da família para ser padre? Assim, geralmente eu era aquele filho que fazia tudo pelos pais, em banco, em supermercado, aquela coisa toda. Claro que eu tenho outros irmãos também, né? Mas só que era aquele filho muito estimado, que tudo fazia. E de repente foi o primeiro filho a sair de casa, né? Então tomar essa decisão, minha mãe não foi muito a favor não, meu pai nunca disse nada, né? Mas de repente, quando eu entrei no seminário, eu entrei com 16 anos de idade, né? Claro que minha mãe se colocou a favor, dizendo que no dia que quisesse retornar a casa estaria de portas abertas. Essa porta... que você estava perdendo um filho, então. Claro, exato, né? Mas quando ela viu essa realidade de que eu decidi optar por esse caminho religioso, no seguimento ao Cristo, de fato ela não viu nada contrário. E aí ela começou a aderir a essa proposta, onde se tornou muito mais religiosa através das orações, intensificando a oração que já rezava pelos filhos ainda mais, né? Bem, agora fala pra gente aqui o que mais é difícil nessa decisão, o que mais é difícil de deixar de abdicar-se na vida para assumir uma atitude como essa. Uma atitude como essa, nós olhamos para a atitude de São Pedro e também dos outros apóstolos que seguiram a Cristo, né? É deixar sua família, seus amigos, é deixar o seu trabalho, é deixar uma carreira promissora, para dizer assim, eu vou seguir aquele que não tem onde reclinar a cabeça, onde diz o próprio Cristo, né? Onde oferece a cruz como prova de amor. Imagine você renunciar ao mundo lá fora que lhe dá uma possibilidade de portas abertas, de uma vida um tanto gratificante, e de repente você aderir a esse projeto de que Cristo não oferece nada, entre aspas, em termos materiais, mas oferece dessa maneira tudo que é gratificante, como um tesouro no céu, já nessa terra. Você vai abdicar a parte material, a parte mais difícil? Exatamente, abdicar essa parte material, né, para ganhar muito mais. Como ele mesmo diz, né, você renuncia pai, mãe, casa, irmãos, para ganhar muito mais. E eu tenho comprovado isso através da vocação sacerdotal, né? Além dos meus pais biológicos, dos meus irmãos, eu ganhei outros pais, outros irmãos, eu ganhei outros amigos também. Em um momento chegou assim pensar em desistir? Claro, ao longo da caminhada de todo ser humano há esses pensamentos negativos, né? Não porque eu seja padre, mas olhando para aquelas pessoas que vêm no dia a dia através do sacramento da confissão, né? Todas elas, como eu também que sou ser humano, há momentos na nossa caminhada que nós pensamos em desanimar. Eu encontrei pedras, espinhos, eu tropecei, eu me levantei, como eu costumo dizer, escalei montanhas, quebrei pedras, então tudo isso faz parte da caminhada de qualquer ser humano. Você se acha um padre moderno? Acredito que sim, mas prego o que a igreja nos oferece. Chegam mais perto da população esse estilo de pregação, hoje em dia, os padres que estão mais modernos, que cantam, estão mais gente, mais normal, porque antigamente os padres eram quase inatingível, né? Isso. Era um monsenhor, reverenciando, pedindo a benção. Hoje em dia a gente vê padre até tomando uma cervejinha, saindo para o aniversário. Eu acredito que os padres, eles são seres humanos e que devem ter a proximidade com outro ser humano. Então, quando ele começa a construir barreiras, o outro ser tem a tendência de se afastar, né? Eu acredito que com essa modernidade, é claro que nós não vamos aderir a tudo. Quando eu digo tudo, é aquilo que pode nos danificar e danificar também a imagem do outro ser humano, né?
mas eu acredito que nós podemos nos aproximar muito mais daqueles que, sobretudo, necessitam da nossa ajuda, através de um sorriso, através de uma palavra, através de um acolhimento. Eu acredito que isso são formas essenciais para que haja uma relação de fraternidade entre padres e fiéis. Qual o momento mais difícil em ser frei? Às vezes eu passo aqui de noite, venho para o aniversário, ou então saio. Rapaz, o pessoal tudo dormindo em hora dessa, não sai para lugar nenhum. Vão ficar fazendo o que aí? Isso é a oração que dá esse conforto de vocês ficarem assim, longe da vida. Não é vida mundana que as pessoas pregam, é uma vida de divertimento, uma vida agradável, não é isso? Uma vida social. Isso. Olha, de fato nós rezamos, né? Por exemplo, nós nos acordamos bem cedo, né? Rezamos as laudes, né? São salmos, logo às 6h30 da manhã. Algumas casas nossas, algumas fraternidades, nós rezamos às 5h30 da manhã, logo em seguida a celebração da Santa Missa, né? É claro que no decorrer do dia vem outras atividades, como pároco, como capelão, como vigário, né, como professor também. Então nós exercemos outras funções e que no dia a dia vai nos oferecendo uma relação com o próximo. Claro que nós não vamos nos fechar e dizer que nós vamos ter que dormir 7 horas, 8 horas, 9 horas, nós já estamos deitados. Para alguns, de fato, que ainda caminham naquela direção um tanto do passado, né? Que estão acostumados àquela vida, de fato isso acontece, né? Mas para esses padres mais, digamos, modernos, né? Claro que há um trabalho, uma convivência lá fora. Por exemplo, geralmente as minhas missas de formatura aqui, que começam 7, 8 horas, terminam quase 10 horas. Todo mundo vai curtir na festa depois. Depois todo mundo vai curtir. Claro, o senhor volta, atravessa a rua, vai dormir. Às vezes, né? Claro que algumas famílias, às vezes me convida para um coquetel, para uma confraternização, e eu vou. Claro que eu não posso dizer ou negar que eu não sou um padre que me confraternize com as pessoas, né? Diante de um convite fraterno. A presença de um padre, claro, por isso que eu falava que nós padres devemos nos aproximar das outras pessoas. Respostas ligeiras para perguntas rápidas. O que é que o senhor acha então do aborto? O aborto, a igreja é contra, né? O Cristo, Deus é a favor da vida, né? Então, se nós formos olhar o mandamento, não matarás. Então, se o ser humano for nessa direção de que ele pode matar, de fato, o que será a vida para o ser humano? Nada. Então, é desrespeitar aquilo que Deus confiou ao ser humano, de preservar a vida. Então, o católico, claro que é admissível um católico ou um cristão dizer que mata porque não amou. Então, se Deus ofereceu o dom da vida, é para que esse dom seja preservado por todas as pessoas. E nós não temos direito, de fato, de arrancar, de tirar a vida de uma forma tão brusca. Homossexualidade? A homossexualidade, a igreja pede que nós possamos olhar com fraternidade, com carinho, né, que nós possamos não excluir, mas mostrar para eles que eles podem, aquelas pessoas que optaram ou que são homossexuais, né, e que têm essa vida homoafetiva, né, que eles possam viver uma vida de castidade, que eles possam buscar uma vida de oração, onde eles podem também se congregar através dos sacramentos. Então nós, como igreja, nós não podemos excluir, e nenhum ser humano, né, é convidado a excluir o outro, porque ele opta por uma vida ou um caminho que de fato o leva aos seus desejos. Uso de preservativo. Preservativo, né? A gente vê que a igreja é contra o preservativo, mas em entrevistas passadas, né, o Papa Bento XVI, ele vai abrir uma janelinha onde o preservativo não deve ser oferecido como algo, como uma droga. E o que a gente vê hoje é que o preservativo se torna droga porque vai nesse caminho de um sexo desenfreado. E ele colocava, por exemplo, o preservativo ele deve ser usado em algumas extremidades, como? E colocava o ponto de uma prostituta, onde ela deve ter responsabilidade pela vida, é um trabalho que ela tem para sobreviver, então de fato ela vai ter que usar esse preservativo, né? Mas a igreja em nenhum momento ela prega o uso do preservativo, porque senão vai pregar o sexo desenfreado. O que o senhor tem a dizer sobre padres pedófilos? Padres pedófilos, né? A igreja combate, né? Nós estamos vendo a igreja combatendo frequentemente, é tanto que foi lançado um documento, se não me engano, em 2005,
onde pessoas que têm a tendência homoafetiva, homossexual, elas, digamos que são impedidas, não impedidas de entrar na igreja, mas que na igreja não, no seminário, né? Então, há esse documento que a igreja oferece para que a gente possa ver essas atitudes pecaminosas. Por exemplo, onde... Ser homossexual é pecado. Não é pecado, não estou dizendo isso, né? É que de fato a igreja está sendo de fato apedrejada por aquelas pessoas que acham que a igreja é homossexual. E de fato nós vamos ver algumas pessoas que têm essa tendência e que usam de má fé com adolescentes, com crianças, e a igreja combate constantemente isso. E o pagamento de dízimo, todo mundo tem que pagar? O pagamento de dízimo é uma devolução que todo cristão deve fazer dos seus 10%. 10%. É claro que nós não podemos, por exemplo, algumas pessoas aqui chegam diante de um diálogo frio, eu não posso devolver os meus 10% porque eu ganho muito pouco, né? Então, quer dizer, tudo depende de uma consciência daquelas pessoas que querem estar na sua igreja e querem fazer com que ela se edifique. É claro, se nós formos olhar o templo, né, casa, a construção ali, tudo isso requer dinheiro. E de onde que nós vamos tirar esse dinheiro se nós formos seus fiéis, ajudando e contribuindo para que a sua igreja possa crescer? Porque esse dízimo também que entra não é só para o templo. Se nós formos olhar em algumas paróquias, o dinheiro que entra como dízimo, ele vai para instituições de caridade, vão para outras obras também. E católicos não praticantes, o que você tem a dizer disso? Católicos não praticantes, a gente vai ver um bocado, né? Tem muitos por aí. Claro que o último censo da catolicidade no Brasil mostra que o número de católicos caiu um pouco, né? E o número de evangélicos aumentou um pouco mais, né? Mas ainda nós somos no Brasil, no Brasil, o maior número de católicos, né? Tanto que Teresina é 87,8 ou 9% de católicos, né? Então, quer dizer, aqui o Piauí, de fato, ele supera essa expectativa. E qual o maior pecado aí, na sua opinião? O pecado é tudo aquilo que denigre a imagem do ser humano, que lhe distancia de Deus e que lhe mergulha no chão. Então, qualquer tipo de pecado, ele vai nos amassando. O que é que Deus faz? Pega esse papel amassado, sujo, que somos nós, né? E recicla mais uma vez e nos devolve a vida. Mas o maior pecado que eu acredito que o ser humano pode cometer é com ele mesmo, quando ele deixa de se cuidar, de se valorizar, de se amar, esperando que o outro faça isso por ele, e até mesmo Deus. Deus já nos deu consciência para que nós possamos nos cuidar, nos valorizar, nos amar, buscar a sabedoria, buscar o trabalho, o estudo, a diversão também, que faz parte desse contexto humano. Então, quando nós não buscamos esses valores para nós mesmos, como que nós podemos oferecer ao outro tão grandes valores e também virtudes? Deus já nos oferece toda a capacidade. Cabe a cada um de nós colocarmos em prática tudo o que Deus nos ofereceu. E qual é a maior bênção de Deus? A maior bênção de Deus é a vida, né? A vida que deve ser valorizada, que deve ser preservada no dia a dia. Você é feliz com o padre? Sou felicíssimo, sou realizado. No altar eu tenho expressado todo esse meu carinho, todo esse meu afeto para com essa minha vocação sacerdotal. É claro que, como eu falava no início do nosso papo, não é fácil, né? Mas não é fácil para nenhum ser humano naquilo que ele busca se realizar no dia a dia. Mas quando nós temos Deus como a nossa rocha firme, nada poderá nos abalar, nem nos destruir ou derrubar. Valeu então. Esse foi o Super Papo com o Frei Ricardo. Prazer conversar com o senhor. Deus abençoe.